Fala galera, seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir para mais um podcast. E dessa vez o nosso bate-papo será com o pastor Everton Tokashiki, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E não se esquece, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreve, marca o sininho das notificações e compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação, vamos agora para o podcast. E aí, meu irmão, vamos começar? Eu tinha observado os vídeos, né, que vocês fizeram lá daquela conferência sobre Dort, e o senhor até compartilhou um trechinho de um vídeo aqui comigo. Então veio realmente a ideia de aproveitar e fazer um podcast, fazer um bate-papo sobre o assunto de calvinismo e arminianismo, não é? É um assunto que nunca cai, não é, da internet, sempre tem gente sobre isso e tal. E eu queria iniciar esse bate-papo, esse podcast, antes de chegar no assunto mesmo, pedindo que o irmão possa falar um pouco do seu trabalho, aonde o senhor pastoreia, né, onde o senhor mora e tudo direitinho. Fala um pouquinho do seu trabalho, viu? Ok. Eu estou, desde o ano passado, pastoreando aqui a igreja, a primeira igreja, né, que é a primeira igreja presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Fica na região nordeste do estado de Minas, né? Então nós já estamos aqui bem na fronteira da Bahia. E é uma igreja já antiga, tem um histórico de bons pastores que passaram por aqui. É uma igreja bem conservadora e que tem crescido muito o despertamento pela fé reformada também, né? Então isso tem sido uma experiência muito prazerosa, muito agradável, de ver os jovens, os adolescentes, vindo irmãos de outras denominações para congregar conosco, no desejo sincero de estudar a fé reformada, e tem sido um tempo muito agradável, tem sido edificante, muito proveitoso. Eu também sou professor de teologia, mas na atual circunstância não estou lecionando, né? Isso porque a questão de distância, e até tem sido uma necessidade, até por causa do pouco tempo que eu estou na igreja, concentrar, né, no que tem que ser feito na igreja, em termos de trabalho, visitação, aconselhamento, treinamentos, cursos. Então a igreja tem exigido, pela necessidade, né, uma presença mais pastoral. Então, nesse sentido, tem sido uma experiência muito prazerosa, né? Amém. Então, estou aqui há 1 ano e meio, graças a Deus. Graças a Deus, maravilha. Muito bom mesmo. Eu queria iniciar então com uma pergunta, não é? Que talvez seja uma pergunta um tanto quanto polêmica, uma vez que dentro do meio evangélico, né, dentro do evangelicalismo, o pessoal não gosta muito de abordar da forma que eu vou perguntar aqui, porque acha muito ofensivo. Acho que nós, reformados, estamos nesse sentido julgando, não é, pessoas de outras comunidades e dizendo que nós aqui somos salvos e mais ninguém é. Alguns têm medo disso aí. Mas a pergunta sobre o sínodo de Dort, ou os cânones de Dort, não é? Especificamente sobre a remonstrância ou o arminianismo, nós podemos compreender, pastor, como um simples erro ou, de fato, uma heresia? Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu já ouvi até pastores reformados dizendo que, na verdade, o sínodo nem devia ter acontecido, essa divisão foi uma coisa saudável para a igreja, e às vezes algumas pessoas que acabam ouvindo isso de alguns irmãos ficam um pouco confusas, afinal de contas, né? Se não foi uma heresia, não foi uma coisa tão séria, por que houve divisão, não é? Então, como é que o senhor enxerga isso? Não é? Um erro, um mero erro, um simples erro ou heresia? Ok, eu acho que é interessante a gente entender, né, da história das heresias, né? Inclusive existe literatura sobre esse assunto, história das heresias, né? Existem diferentes tipos de heresia, no sentido de ação, né? Por exemplo, existem heresias que elas em si elas são totalmente destrutivas, né? Você tem, por exemplo, o arianismo, que no período da patrística, né, era uma heresia unitarista, ou seja, eles negavam a doutrina da Trindade, e qualquer aspecto do unitarismo, quer seja lá em Ário, quer seja com Socino no século XVI, quer seja com os testemunhos de Jeová que surgiram no final do século XVIII, né? Então, assim, o unitarismo, ele em si é uma heresia que
mata a igreja imediatamente. Então, a partir do momento que a pessoa fala assim, eu comecei a estudar e simpatizar pelo unitarismo e a partir de agora eu sou um unitarista, eu não creio mais na Trindade. Acabou, né? Esse cara revelou um coração de rebeldia contra Deus e, de fato, ele revelou que o coração dele não é convertido, né? Então, você tem uma heresia, estou citando como, por exemplo, o unitarismo, né? Ela é uma heresia em si, que por si já nega a fé cristã. Então você tem esse aspecto. Existem heresias, como por exemplo, aí entra o arminianismo. O arminianismo é uma heresia, né? Não é só um erro, não é só uma imprecisão, né, teológica. É claro que na exegese, aqui e ali, eles cometem imprecisões. Mas o grande problema não é a imprecisão exegética. O problema é o pressuposto teológico de colocar Deus abaixo do homem, né? E aí tem um breve texto que circula na internet do Charles Haddon Spurgeon, chamado Implicações do Livre-Arbítrio, né? Nesse texto, Spurgeon é muito feliz. Ele disse o seguinte: olha, se uma doutrina que coloca a maior das obras de Deus na vida do homem, na dependência do homem, e faz com que Deus se curve diante dos homens, se isso não for idolatria, é ateísmo. Ele bate firme e forte, né? Forte mesmo. É um artigo pequenininho, assim, uma página. Quer dizer, na verdade é um recorte de um sermão. Mas circula como se fosse um artigo de uma página, mais ou menos, né, na internet. As implicações do livre-arbítrio. Com isso, a gente pode entender o seguinte: o arminianismo, na verdade, ele não é uma heresia que, por si, nega a fé cristã. Ele é uma heresia parasitária. E essa é a grande dificuldade do arminianismo. Porque, por exemplo, qualquer cristão evangélico que ele entende realmente o evangelho, né? Dizendo que a salvação depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Pai, então, administra todas as coisas, que a redenção foi realizada pelo Filho de Deus, que é verdadeiramente Deus homem, e que a obra da salvação e da santificação é aplicada pelo Espírito Santo, reconhecendo que os três são igualmente Deus, ponto, né? Uma ortodoxia básica dessa já é capaz de olhar para o unitarismo, que nega a doutrina da Trindade, que diz que Jesus é um mero homem, que diz que o Espírito Santo é uma força, uma energia, e não uma pessoa, e o cara já é capaz de dizer assim: peraí, esse negócio é heresia. Eu não posso estender a minha mão para esse cara e dizer: vem cá, meu irmão, sentar comigo e vamos adorar a Deus junto. Não dá. Agora, o arminianismo já é mais difícil, porque ele é uma heresia parasitária. O que é isso? A heresia parasitária, ela assume elementos verdadeiros, né? Então, se você perguntar para um arminiano: a salvação é pela graça? Ele vai dizer: é. Você crê que a salvação é somente em Jesus? Sim. Você crê que a salvação depende da ação do Espírito Santo no camarada que vai crer? Sim, creio. Então, nesse aspecto, ele crê em elementos essenciais do Evangelho. Ele crê em elementos do Evangelho que são suficientes para a salvação. Esse é o ponto. Por isso que nós dizemos: os arminianos, apesar de, são meus irmãos em Cristo. Né? Agora, a gente precisa discernir que essa heresia parasitária, ela, enquanto ela está apenas sugando a força do Evangelho, né? Porque é isso que todo parasita faz. Sim. Ele suga a força do hospedeiro. Enquanto ele está sugando a força do Evangelho, porque o que acontece? A doutrina da graça no arminianismo perde a sua beleza, perde a sua força. O Evangelho perde o poder da proclamação, né? A suficiência de Cristo torna-se insuficiente, né? Porque depende do homem, tudo depende do homem. A soberania de Deus torna-se ofuscada. Então, tudo depende do homem. Então, por quê? É uma heresia parasitária. Agora, a partir do momento que essa heresia parasitária, ela passa a assumir posições e declarações na essencialidade do Evangelho, aí o arminianismo, ele deixa de ser parasitário
e torna-se uma heresia assassina da fé cristã, né? O que historicamente, inclusive, aconteceu com os discípulos de Armínios, né? Por exemplo, Armínios, com todos os erros, com todo o direcionamento, com alguns aspectos de desonestidade intelectual, as suas reservas mentais, né? Ele ainda era um cara crente. Era um cara que defendia, por exemplo, a perseverança dos santos. Ele cria na salvação final dos crentes, né? Sim. Vortius, Limborch, Episcópios, esses caras, discípulos de primeira geração, caras que sentaram ali na cadeira, ouviram de Armínios, beberam ad fontes da própria pessoa de Armínios. Esses caras já não eram crentes, cara. Sim. Alguns deles, inclusive, eram unitaristas. Nossa. Alguns deles eram unitaristas. Então, eles abraçaram o arminianismo porque, na verdade, eles já eram semipelagianos por natureza, né? Algo que eu já disse em algum vídeo por aí. Então, assim, o indivíduo ele já por natureza, inclinado a pensar que Deus não pode fazer nada em mim se eu não permitir, né? Deus só pode fazer algo que eu quero, né? E se eu não quiser, Deus não pode fazer nada. Pronto, acabou a conversa. Agora, quando essa heresia ela começa a negar absolutamente a eficácia do evangelho, o poder do evangelho, e negar o próprio evangelho, aí o arminianismo deixa de ser uma heresia parasitária e passa a ser uma heresia mortal. Eu poderia entender isso pegando dois exemplos, né? Aqueles irmãos que são de igrejas evangélicas, que realmente eles podem confessar essas doutrinas essenciais, não é? Que já realmente poderiam perceber essa questão do unitarismo e outras heresias bastante claras e óbvias para a igreja, já combatidos no passado. E esse irmãozinho que não tem conhecimento de doutrina, de teologia, ou talvez não teve tanta oportunidade de estudar, e o contexto que ele está inserido não favorece para isso, né? Nós sabemos que tem muitos aí também. Tanto é que quando você conversa com algumas pessoas de outras comunidades, e boa parte delas, na verdade, você vai perceber que esses irmãos, eles realmente são crentes. Você conversa com eles e tal, você vê realmente uma luta por piedade. Sim. E a afirmação da graça de Deus, o reconhecimento disso. Eles só não sabem muito bem como formular isso para confessar, porque abandonaram a confessionalidade, o contexto da comunidade, né? Então não entende muito isso aí. Mas existem aqueles que realmente eles conhecem, eles estudaram os cânones de Dort, eles olham para a Escritura, entende? Para a defesa, não é, que a fé reformada faz, ensinando exatamente o que a doutrina bíblica é, e ainda assim, com toda essa consciência, conhecendo os próprios cânones de Dort, negam, não é? Veementemente negam, não é? E tratam o calvinismo basicamente como sendo uma coisa diabólica, né? Como alguns fazem. Aí já é complicado, porque, por exemplo, eu falo sempre pro pessoal, né? Quando eu estou num ambiente não reformado, e especialmente entre pentecostais e arminianos, e o pessoal começa, às vezes, a dizer assim, olha, eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar a predestinação, eu não consigo aceitar que o camarada peca e não perde a salvação. Eu falo assim, olha, vamos dar um passo de cada vez. Acho que a gente precisa... Você nunca foi ensinado como eu fui, né? E você não teve a oportunidade de beber nas fontes que eu. Então nós estamos aqui agora, tendo a oportunidade dada por Deus para conversarmos sobre esses assuntos. E o que eu peço para vocês, eu sempre falo em ambientes assim, né? É que você não seja hostil, mas seja como um bom bereano, né? Que Paulo encontrou, ouça, vamos examinar se as escrituras dizem essas coisas realmente, e se elas dizem, então nos submetamos às escrituras. O grande problema não é não entender, o grande problema é entender o suficiente e rejeitar, porque eu tenho certeza que vocês vão entender. A grande questão é se vocês vão aceitar o que a Bíblia fala, né? Porque o arminianismo ele tem um pressuposto tão idólatra do livre-arbítrio que ele não consegue, mesmo diante de textos claros, eles não conseguem aceitar. Eles preferem desconstruir todo o texto bíblico para fazer valer a premissa, a tese do livre-arbítrio, que não tem base bíblica, que não tem fundamentação bíblica,
né? Então esse é um problema. Então acho que a questão é a gente entender o que a Escritura diz e, ao entender, não fugir dela, não negá-la, né? Permita-me dar um outro exemplo de quando o arminianismo deixa de ser uma heresia parasitária e ela se torna, então, uma heresia mortal. Por exemplo, o pessoal que foi chamado de opneasteísmo, né? O teísmo aberto. O teísmo aberto, que foi iniciado com um cara chamado Clark H. Pinnock, né? Ele era originalmente calvinista, ou pelo menos se declarava calvinista. Não sei se você sabe disso. Não. Ele se declarava, era batista, calvinista, possivelmente não era um calvinista. Sim. Bom, confessional ele não era, a gente já sabe, né? E aí o que acontece? Ele começou a estudar o arminianismo e a revisar, sob a influência de arminianos, o seu calvinismo, por assim dizer, bem parecido com o Armínios, né? Ele abandonou o calvinismo e tornou-se arminiano. E aí ele passou a declarar que ele era arminiano. Só que ele não parou aí. Ele quis levar o arminianismo até as últimas consequências. Ele quis coerentizar o arminianismo dele. E aí, uma das coisas que ele percebeu que seria a grande falha, que é, de fato, o calcanhar de Aquiles do arminianismo, é querer ter uma antropologia, né, uma antropologia libertária e, ao mesmo tempo, uma teontologia tradicional. Deixa eu trocar esses miúdos, né? Então, ok, no calvinismo, a antropologia, todas as demais áreas da teologia, as áreas da teologia são bibliologia, teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito, soteriologia, a doutrina da salvação, eclesiologia, a doutrina da igreja, e escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? Então, assim, todas as áreas da teologia, para o calvinismo, estão debaixo da teontologia, estão debaixo da doutrina de Deus. Tanto que é teologia, né? Tudo isso é colocado debaixo de teologia, estudo de Deus. Então, o estudo de Deus na revelação da palavra, o estudo de Deus na criação do homem, o estudo de Deus revelado em Cristo, o estudo de Deus comunicado pelo Espírito, o estudo de Deus organizado no povo de Deus, a comunidade da aliança, que é a igreja, e o estudo de Deus na consumação das obras. Então, é o estudo de Deus. Então, para nós, calvinistas, coerentizando, né, sistematicamente falando, tudo depende de Deus. Então, o arminianismo é a única teologia sistemática, é uma teologia sistemática, que, na verdade, faz toda a teologia sistemática depender da antropologia. Né? A base depender da antropologia. Né? Então, muda-se completamente o eixo. Só que o grande detalhe é que o que Clark Pinnock percebeu é que o calcanhar de Aquiles do arminianismo, é por isso que o arminianismo leva tanta bordoada, né? E os camaradas não se emendam, por uma questão muito simples. Eles querem ter uma antropologia autônoma, libertária, em que a antropologia não está submissa à doutrina de Deus, à teontologia, mas ao mesmo tempo eles mantêm uma teontologia, uma doutrina de Deus tradicional, né? Ou seja, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus está em todo lugar, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Para isso, o que o arminianismo fez para poder conciliar um Deus que é onisciente, onipotente e pode fazer tudo, com a antropologia libertária do livre-arbítrio, né? Eles disseram o seguinte, o arminianismo tradicional: Deus, embora pode tudo, e ele é soberano, ele decidiu limitar o seu poder. Deus decidiu limitar o seu poder. Então, Deus, como um gentleman, como um cavalheiro, o que ele faz? Ele respeita a liberdade do homem, ele respeita a liberdade que ele deu para o homem, ele não viola, ele não intervém na liberdade. Esse é um argumento clássico do arminianismo. O que
Pinnock Clark percebeu, falou assim, bom, esse argumento não vale, porque já existe uma missão pesada calvinista para destruir esse argumento chulo. Sim. É um argumento muito, muito ruim, porque se vós que sois maus, sabeis fazer coisas boas a vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial, diz o Senhor Jesus. Então, assim, se eu estiver vendo que meu filho vai se cortar com a faca, eu não vou deixar meu filho lá, não, vou ser um cavalheiro, vou deixar o meu filho brincar com a faca, vou dizer para ele não brincar, e se ele se cortar, vou dizer, olha, você usou seu livre-arbítrio, né? Então, Deus diz assim, olha, eu gostaria de te chamar e te salvar, mas se você não quiser, eu não vou violar seu livre-arbítrio, e você vai para o inferno. E eu vou ser cavalheiro deixando você para o inferno. É um argumento muito tosco, né? O que Clark Pinnock percebeu? Ele diz o seguinte, olha, nós precisamos alterar, não só dizendo a teontologia, olha a alteração. Deus decidiu limitar o exercício da sua onipotência, segundo o arminianismo tradicional. Mas ele vai dizer, nós precisamos também limitar, Deus também precisa limitar o seu conhecimento. Então, Deus, não adianta ele dizer que Deus sabe todas as coisas, como o arminianismo clássico, o que seria incoerência, porque segundo o arminianismo, a predestinação ela ocorre com base na fé prevista. Então Deus previu que o cara haveria de crer, Deus previu que o camarada exerceria favoravelmente o seu livre-arbítrio em relação à proposta do evangelho, Deus previu que o camarada então se submeteria e Deus previu que seria possível salvá-lo. Por isso Deus, com base nessa fé prevista, ele salvou. Essa é a tese de Armínios e da maioria dos arminianos que entendem um pouco mais de teologia, né? E aí o Clark Pinnock vai fazer o seguinte, não, cara, a gente tem que parar com essa conversa, tá errado. Um arminiano dando um segundo passo, né? E aí ele tornando coerente, ele diz assim, a gente tem que parar de falar que Deus previu. Deus não tem onisciência. Sim. Deus não tem onisciência. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus tem apenas conhecimento de possibilidades, o que ele chamava de contingências, né? Então, assim, amanhã pode ser que o pastor Ademir vai acordar? Pode, é uma contingência, é uma possibilidade. Pode ser que ele amanhece morto? Pode ser também, né? Mas ainda dessas duas possibilidades, das duas contingências, nós temos subpossibilidades. Tá, vamos dizer que ele acorde vivo, né? Acordar morto ninguém acorda. Teve um vereador, né? teve um vereador que falou. Teve um vereador de algum lugar que falou isso aí. Eu lembrei agora. Pode ser que ele acorde, né? E acordando, pode ser que ele decida sair de casa ou não. Aí você tem uma subpossibilidade. Bom, dessas duas subpossibilidades, existem subpossibilidades, né? Então, são chamadas de variações e contingências. Dentro dessas contingências, em vez de você trabalhar de forma binária, ou seja, apenas como duas opções, em vez de você dizer assim, pode ser que ele acorde ou não, pode ser que ele fique em casa ou não, pode ser que ele, ao sair, ele vá trabalhar ou não. Quer dizer, o que Clark Pinnock percebeu? Ele falou assim, bom, nós temos que adotar uma terceira via. Deus não trabalha apenas de forma binária. Deus tem possibilidades diferentes. Então Deus ele vai sempre planejar tudo. Deus vai planejar tudo a partir de todas as possibilidades. Sim. A partir de todas as possibilidades. E a partir de todas as possibilidades, Deus então vai conduzindo a partir da reação, a partir da liberdade, do livre-arbítrio da criatura, Deus vai ajustando os seus planos. Deus vai ajustando e reajustando os seus planos. E aí, onde vem a tese do teísmo aberto. Deus não tem decretado futuro, Deus não tem, em absoluto, conhecimento do que vai acontecer. Então, Deus não é, segundo o arminianismo tradicional, apenas limitado no seu poder, em não poder agir contra o homem, ou no homem, ou intervir no homem, ou salvar o homem. Mas, segundo o teísmo aberto, Deus nem sequer tem como fazer isso. Nossa, terrível, né?
Não, a heresia ficou pior, né? Aí sim, o teísmo aberto, que é o arminianismo levado às últimas consequências, conseguiu em si tornar-se uma heresia mortal. Ela deixou de ser uma heresia parasitária e passou a ser uma heresia mortal. Né? Inclusive, até os arminianos mais sérios, crentes, quando olham o teísmo aberto, eles falam, não, gente, aí também não, aí. E aí é ruim quando você vê arminianos flertando sem entender as implicações do teísmo aberto. Inclusive, tem uma editora no Brasil, uma editora arminiana, que se propõe a publicar só material arminiano. Eu tenho vários livros deles, inclusive. Você tá lembrado qual editora que é? Não é nada que teve a ver com a Assembleia de Deus, não, né? Não. Tem vários pentecostais entre eles, mas não é da Assembleia de Deus. Eu esqueci o nome da editora. E esse livro do Clark, do Clark Pinnock, chamado Graça Ilimitada, ele foi publicado em português. Esse livro é um veneno. Ele é a primeira proposta publicada de teísmo aberto nos Estados Unidos e ele está em português. Nossa. Terrível, irmão. Entendeu? Então, um arminiano lê... É uma editora arminiana que tem literatura arminiana, que tem teólogos arminianos escrevendo e publicando material, mas agora eles publicaram um livro que é organizado pelo Clark Pinnock. São vários autores, eu tenho esse livro na minha biblioteca, né? Chama Graça Ilimitada. Esse livro não é... Eles dizem que é a melhor proposta de defesa do arminianismo. Mesmo porque todos os autores são doutores em teologia, professores de grandes seminários ou universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Europa, né? Tem até professor também, um professor da Universidade de Edimburgo. E aí você tem esses caras escrevendo, defendendo teísmo aberto. Terrível. Terrível mesmo. E o teísmo aberto é heresia brava. Essa mata. Essa mata. Muito bem. Complicado isso aí, viu, pastor? A gente já tá num contexto bem relativista com relação a isso aí. O pessoal tendo acesso a um material desse realmente é algo terrível. É por isso que é tão importante continuar sempre batendo nessa tecla e ainda assim trazendo sempre conhecimento sobre essas questões. Isso que você está fazendo aqui é importante para nós, por quê? Porque tem muitos irmãos que não têm noção disso. Ainda continuam entendendo o arminianismo como uma coisa, entre aspas, inofensiva, não é? Que não tem implicações maiores. Apenas um erro de ênfase, né? Pronto, exatamente isso aí. Não, é só uma questão de ênfase. É que os arminianos enfatizam mais a liberdade do homem e os calvinistas enfatizam mais a soberania de Deus. Não é uma questão de ênfase, é uma questão de eixo, né? Como eu falei agora há pouco, o arminianismo, ele organiza toda a estrutura e sistematiza toda a estrutura doutrinária a partir da doutrina de Deus, né? Tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Esta é uma declaração bíblica. Então, no arminianismo, não. Tudo é do homem, tudo é pelo homem e tudo é por causa do homem, né? Então, nada sem o homem acontece. Não é um ensino bíblico isso. Eu lembro de uma vez, uma experiência, onde tivemos uma aula, né, sobre esses assuntos. No começo aqui, quando nós estávamos passando por uma reforma, não é, inicial ainda, e estávamos saindo de uma teologia arminiana, pentecostal, e abraçando a fé reformada. Então eu lembro que as pregações começaram a mudar, justamente porque estávamos estudando mais, e nas aulas que eu fiz, algumas pessoas iam de curiosas, né, para ouvir sobre os 5 pontos, por exemplo, e até faziam questionamentos. E eu lembro de uma vez que um dos irmãos que estavam dando aulas assim também, colocou na parede, né, o salão é bem grande, os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo, não é? Uma cartolina bem grandona assim. E colocou lá direitinho e perguntou pro pessoal o que eles achavam que estava certo. Eles leram direitinho e alguns realmente responderam assim: certamente essa do livre-arbítrio, né? É uma questão de bom senso. Né? Livre-arbítrio, questão de bom senso.
Eu tenho liberdade, eu não tenho como negar isso aí. Então, para mim, essa teologia que defende o livre-arbítrio nesse sentido, ela é de bom senso, não é? Faz muito mais sentido para como eu enxergo as coisas. Então aí a gente começa a perceber que realmente é algo externo à Escritura. Não nasce da Escritura, não vem da Escritura, não é uma cosmovisão moldada pela Escritura, né? Vem completamente de fora. Eu lembro que o senhor até citou, naquele trechinho do vídeo que o senhor mandou, que a gente já nasce arminiano, né? Lá fora, a gente já defende isso aí. Então, os irmãos que pensam que o problema do debate entre arminianismo e calvinismo é só um problema de ênfase, né, e que não é um problema de heresia, nem de desvio, mas assim, é só a questão de enfatizar a doutrina da soberania ou o livre-arbítrio do homem. Bom, não é só questão de ênfase, né? Em primeiro lugar, é a própria... o reconhecimento de quem Deus é, né? Porque, como eu falei, o arminianismo, na verdade, ele faz algumas afirmações que alteram a doutrina de Deus, né? Alteram a doutrina de Deus, negam algumas declarações bíblicas claras da soberania de Deus, de que Deus determina, de que todas as coisas acontecem pelo seu soberano querer, que todas as coisas estão sob o controle da sua providência, nada acontece, desde mínimos detalhes, a própria profecia, né? A própria natureza da profecia preditiva, ela só é possível Deus dizer assim, vai em tal lugar, tal dia acontecer, e Deus dá, às vezes, detalhes mínimos do que há de acontecer, só é possível porque soberanamente ele conduziu de uma forma misteriosa a vontade, as motivações, controlando o ambiente e Deus conduzindo todas as coisas. Então não foi assim, aconteceu, né? Não, aconteceu porque Deus determinou, né? Então o problema do arminianismo, de fato, altera. Então altera a doutrina acerca de quem Deus é. E ao mesmo tempo, o arminianismo, ele ensina, né, uma doutrina que ela inexiste, que é a ideia de que o homem tem uma capacidade, uma liberdade em si, capaz de ser mais poderosa do que Deus, né? E isso é um problema muito sério, colocando, no mínimo, o homem em pé de igualdade com Deus, né? Então você tem uma das grandes falhas da maioria esmagadora dos arminianos é a incapacidade deles de definir livre-arbítrio. Sim, né? Realmente. Eles lutam tanto, e essa é uma doutrina tão central, tão importante, tão essencial para o arminianismo, e ao mesmo tempo ela é deficitariamente, para não usar outra palavra, né? Deficitariamente definida, né? Ou indefinida, o que é pior, né? Você perguntar para o arminiano, o que é livre-arbítrio? O cara briga para dizer que ele tem livre-arbítrio. Aí quando você pergunta assim, defina para mim livre-arbítrio. Aí o cara vai dizer assim, é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Aí você fala assim, meu amigo, eu também tenho essa capacidade de escolher entre o bem e o mal e eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu posso escolher entre pecar e não pecar. O grande detalhe é se eu vou ter capacidade de viver a minha escolha. Realmente. Aí é uns 500, meu amigo. Mudou toda a conversa. Eu escolho não pecar. Hoje até o horário que eu deitar, botar minha cabecinha no meu travesseiro para descansar essa carcaça velha, né? Eu quero não pecar. Eu decidi não pecar. A pergunta não é se eu escolho pecar entre não pecar. A questão é, eu tenho capacidade para isso, né? Porque nesse aspecto a Bíblia vai me lembrar que, por natureza, todo ser humano é escravo do pecado. Sim. É incapaz de não pecar. Pela graça, nós somos libertos da escravidão do pecado. É um poder sobrenatural de Deus sobre nós, né? A própria ideia de arrependimento, né? Algumas pessoas pensam que arrepender é fácil, né? Arrepender, não, é só você olhar para o pecado e falar assim, não quero mais pecar. O próprio ato, o próprio exercício do arrependimento é uma obra sobrenatural. Sim.
Se você não tiver a ação do Espírito Santo produzir no seu coração convicção de que você transgrediu a lei de Deus, de que você pecou contra Deus, pequei contra ti e contra ti somente, diz o salmista. Se nosso coração não se quebrantar, não se envergonhar, não se constranger, não se envergonhar profundamente, com consternação de alma, nós não nos arrependeremos. Na melhor das hipóteses, nós ficaremos com remorso. Mas o remorso é resultado da vergonha pública do pecado. Não é de ter pecado contra Deus e transgredido a lei dele. Né? Então, até o arrependimento, ou melhor, inclusive o arrependimento, que é uma coisa que as pessoas pensam que elas podem fazer a qualquer momento e que isso depende só do homem, não é verdade. Tudo, absolutamente tudo, em cada detalhe da obra da salvação, dependemos da graça de Deus. É pela ação do Espírito Santo que nós conseguimos reagir aos mandamentos da palavra de Deus quando a Bíblia diz arrependei-vos. Né? Então nós só conseguimos viver o arrependimento e confiar em Cristo para o perdão dos nossos pecados e ter a certeza de que podemos receber a promessa da vida eterna, de um perdão perfeito e completo, porque a graça não só abre a nossa mente, ilumina a nossa mente para crermos, move o nosso coração com angústia e tristeza para arrependimento, mas nos leva a descansar confiando naquele que é suficiente para nos dar o perdão. Então, isso é o que o Evangelho ensina, mas não é isso que o arminianismo ensina. Porque, na verdade, o arminianismo resume toda essa bela doutrina das Escrituras numa seguinte frase: se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Pois é, pastor. Aí você fala assim, rapaz, que troço doido é esse? Exatamente. Né? Você tem que anular muita coisa da Escritura para afirmar isso, né? Por exemplo, você vai pegar Romanos 3, né? Paulo fazendo uma descrição da natureza humana, vai chegar a afirmar, versículo 10, 11, não é? Não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sim. Então, assim, é muito claro, é muito... E não só por causa do capítulo 3, mas do capítulo 1 ao capítulo 3, você tem uma exposição realmente muito profunda dessa situação da humanidade. Não é que ninguém tem desculpa, ou sequer pode tentar se justificar por meio das obras da lei. Não tem como fugir disso aí. Engraçado é que eles realmente acabam, boa parte das pessoas, né? Resumindo tudo isso, como o senhor falou, em apenas frases de efeito, em dizer eu posso, eu consigo. Isso se adequa muito ao que esses coaches, né, de internet, esses coaches espirituais que são metidos a pregadores, estão fazendo por aí, porque tudo dos caras realmente afirmar eu posso, você pode, você consegue, você tem o poder na sua mão, e alguns realmente chegam até a afirmar coisas terríveis, não é? De dizer bem assim que Deus não está no controle, não é? Realmente admitirem isso, chegar até as últimas consequências mesmo. Então é algo realmente terrível e que ilude as pessoas, né? Isso é uma das razões do porquê a gente percebe que essa questão do apelo não está tão grande hoje, é claro, né? Isso diminuiu um pouquinho mesmo, mas a gente percebe que o pessoal realmente trabalha muito com questão de apelos emocionais, em conferências, em cruzadas evangelísticas, justamente porque as pessoas confiam que se o indivíduo toma uma atitude pública e ele decide, ele confessa com a boca, isso só basta. Eles não estão preocupados com o resultado daquela confissão, com a vida, se o indivíduo vai se manter naquilo que ele está assumindo. Não, ele disse, então tá tudo resolvido, né? E se o cara tem uma noção, por exemplo, de doutrina da predestinação, e é do cara que procura apelo, acabou-se então, o indivíduo está totalmente tranquilo. É aí que você percebe que tem muita gente que acaba afirmando que é calvinista, ou pelo menos são apenas monergistas, vamos dizer assim, né? Sem abraçar o todo da fé reformada. São apenas monergistas, mas eles acabam ensinando o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre, e isso é garantido a você no momento que alguém faz o apelo, e você levanta a mão e fala, eu quero Jesus. Acabou. Resolveu o problema. É complicado. Muito triste isso aí. Muito complicado mesmo, pastor. Deixa eu ver aqui outra pergunta, viu? Pra gente continuar. Então, assim, pensando na situação em que a gente consegue já perceber que não se trata apenas de uma questão filosófica, não é de um debate teológico,
do que se trata então? Não é? Qual é a razão especial para continuarmos ainda a defender a fé reformada? Alguns podem falar bem assim, olha, mas isso aí já foi debatido em Dort, né? Então, no século XVII já foi resolvido isso. Então não tem para que nós debatermos mais. Eu até entendo que alguns debates são inúteis, porque eu percebo que em Dort havia uma necessidade muito clara, emergente ali, enquanto muitas pessoas que procuram causar o debate na internet fazem isso por vaidade. É só isso. É só provar que o outro está errado. Esse é um risco muito grande. Então. E aí a motivação do coração, o desejo de autoafirmar, para que haja também uma promoção de autoaceitação, sim, né? Sim. Então, Deus vai julgar o coração de cada um. Né? Então, a pergunta Os caras que saem... Do que os caras que saem na internet aí caçando encrenca e cuspindo em arminiano, chamando, né? Vem o cara pra briga, aí acho que isso é o tipo de desserviço para a fé reformada, né? Que na verdade acaba aqui reforçando a caricatura que todo calvinista é mal-humorado, né? Isso. É realmente. Quando o pessoal fala assim, ó, calvinista é um cara amargo, eu falo assim, você não conhece Samuel Vitalino? Pois é. Parece que a gente é do contra, só é do contra, né? Calvinista é o povo do contra, né? Só vive com cara feia. Estão prontos para discordar de tudo, rapaz, não é assim não. Isso é triste, pastor, porque... Tem um filósofo, que ele também era teólogo, mas era mais filósofo que teólogo, chamado Ralph Emerson. Conhece ele? Não. Ele, por algum motivo, ele teve alguns desafetos com algum calvinista da época dele, né? Ele era semi-pelagiano. Se eu não me engano, ele era até anglicano, não tenho certeza não, mas acho que era anglicano. Mas ele teve desafeto com o calvinista. Aí ele define, num livro dele, que está em português, só tem que lembrar o nome do livro. Ele diz assim, calvinista é aquele teólogo que tem um problema de bilis inflamada. Quando eu li, eu tava lendo assim fortuitamente a obra dele, e desde cara, que essa definição dele, eu falei assim, rapaz, esse cara teve problema com algum calvinista, não pode. Com certeza. Teve alguém que foi uma pedra no sapato dele, não é possível. Complicado, viu? Então assim, pastor, para a gente entender um pouquinho mais do que se trata, né? O porquê continuar ainda defendendo, ensinando, explicando, apontando para a Escritura, apontando para a confessionalidade, o porquê do que se trata o calvinismo. Qual é a nossa motivação maior na defesa da fé reformada? Eu acho que tudo se resume em cumprir realmente o nosso chamado, que é a glória de Deus, né? O amor pela verdade, o zelo pela palavra, e realmente a fidelidade pela pregação do Evangelho. Acho que estas coisas resumem a motivação de um verdadeiro calvinista. Amém. Porque quando nós negamos qualquer aspecto, qualquer detalhe da soberania de Deus, quando nós negamos ou adaptamos ou reajustamos, né, para caber dentro da nossa antropologia, né, qualquer aspecto da soberania de Deus, do modo como Deus age, da mensagem do Evangelho, da autoridade, do poder do Evangelho, da suficiência de Cristo, da ação poderosa do Espírito Santo, qualquer reajuste, qualquer alteração nos leva a uma incapacidade de glorificar a Deus, né? Deus é um Deus todo perfeito, todo harmônico. Ele não negocia a sua palavra. Ele não diminui quem ele é. E ele não nega nada do que ele é, né? Eu lembro quando, 2006, se eu não me engano, foi um dos primeiros textos que eu escrevi para colocar na internet. Eu coloquei no meu blog, quando eu criei o meu blog. Não, foi antes de criar meu blog, inclusive. Eu coloquei, acho que foi em algum site, foi pro Monergismo. Acho que foi pro Monergismo, pro site Monergismo. Eu escrevi um texto chamado Deus não precisa de advogados, né? Foi reagindo a um sermão, um artigo que o Ricardo Gondim, na época, menos herege do que hoje, que é outro exemplo de arminiano que, como diz, continuou andando e que cada vez mais
está se tornando, não, ele já se tornou um apóstata, né? Já se apostatou da fé. Hoje o Ricardo Gondim, inclusive, defende salvação universal. Ele não crê mais em inferno, né? E você encontra vídeos dele na internet, no YouTube, ele declarando explicitamente isso. Mas lá em 2006, se eu não me engano, foi em 2006 ou um pouco antes disso, teve uma declaração dele dizendo, quando houve o tsunami, né? Foi no ano que teve o tsunami lá nas Filipinas, lá. E aí ele veio falando, olha, que Deus sentou e chorou, porque Deus não poderia ter feito nada. E naquela época o cara já estava bebendo em Clark Pinnock. Ele já estava bebendo no teísmo aberto. E aí eu entrei de sola, eu falei assim, não, Deus não precisa de advogados. Deus, ele usa o mal, Deus, ele usa o sofrimento, Deus usa a morte de milhares de pessoas para testemunhar que o mundo está debaixo de maldição, que o homem merece o juízo dele, e que mesmo que muitos crentes morram nesse propósito de Deus, é para a glória do seu nome, né? Deus não precisa de advogados. Sim. Eu não preciso ficar justificando os atos de Deus. Se alguém chegar em mim e falar assim, olha, eu não posso crer na soberania absoluta de Deus, porque como que eu vou explicar para um pai que o bebê dele morreu com 1 ano de idade, 2 anos de idade? Como que um Deus de amor, ele pode permitir a morte de uma inocente, né? Esse é o discurso dos caras. Eu falo assim, mas em primeiro lugar, Deus, ele pode fazer todas as coisas. A nossa vida pertence a ele, né? A resposta de Jó não foi um ato de incredulidade. Não, Deus não existe, né? Como é que um Deus desse existe? Não, Jó não negou Deus. Jó não entrou em uma crise existencial. Não, eu tenho que rever os pilares da minha fé, né? Eu tenho que rever minha exegese, eu tenho que rever minha compreensão teológica. Não. Jó sentou, chorou, né? Nós temos o privilégio diante de um Deus soberano dizer que está doendo, né? Nós temos esse privilégio, graças a ele, pela sua graça, mas o que Jó fez naquele momento foi, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não tentou justificar Deus, Jó não tentou racionalizar o problema, Jó simplesmente diz, o Senhor o quis. E se isso passa a minha compreensão, embora nós temos boas respostas, né? Gordon Clark, que não tem nada a ver com Clark Pinnock, né? O Gordon Clark, teólogo presbiteriano que morreu em 1980, alguma coisa, ele escreveu um livro, né? Que foi, na verdade, o desdobramento de um capítulo de um outro livro dele, e esse livro está em português pela editora Monergismo, O Problema do Mal Resolvido, que eu acho fantástica a resposta que o Gordon Clark dá. Então a gente precisa entender que Deus, em reconhecer que ele faz, mesmo que isso passe a minha compreensão, e detalhe, não há nenhuma irracionalidade em reconhecer limitação. Sim. Paulo, citando Isaías 40, lá em Romanos 11, do verso 33 ao verso 36, ele diz, quem, pois, pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode esquadrinhar os seus pensamentos? Quem deu a ele para que possa ser restituído? Então, Paulo, inspirado pelo Deus, tendo ali o próprio Espírito Santo falando, agindo, revelando, através do apóstolo Paulo, faz com que Paulo, revelado, reconheça a limitação do seu conhecimento. Então, e detalhe, ele está finalizando o capítulo 11, onde ele, com dores de alma, como ele, no início do capítulo 9 de Romanos, ele diz, eu sofro e dói minha alma em saber que os meus irmãos, né, os meus irmãos israelitas estão se tornando rejeitados por Deus, né? Então, Deus, ele não precisa de advogados. Nós precisamos reconhecer que ele é soberano, ele é grandioso, ele é majestoso. Nós somos, sim, servos, nós somos barro na mão dele, e ele faz conosco, segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, segundo a sua boa vontade, né, usando a linguagem da Bíblia, né, segundo o seu beneplácito,
o que lhe convém para a sua glória. E nós devemos nos alegrar. Se ele nos faz abençoados, prósperos, felizes, seguros, saudáveis, para a glória dele, que ele seja louvado por isso. Se ele nos faz doentes, limitados, fracassados, abatidos, né? Quebrados, perdas de pessoas que nós amamos, que ele também seja glorificado, né? Em todas as coisas. Esse é o evangelho. É isso que a palavra nos ensina. Qualquer coisa fora disso diminui a glória de Deus. Realmente as pessoas têm uma dificuldade, então, de aceitar Deus como ele é. Tanto aquele que nega, que realmente diz, eu me declaro ateu, eu não consigo realmente achar coerência, se Deus é bom e todo-poderoso, então como é que o mal pode existir? E esses têm uma tendência de não quererem ser responsáveis pelo mal que acontece, né? Ninguém quer ser culpado de nada, não se veem como pecadores, né? E como se o mal, o sofrimento que as pessoas passam no mundo, não fosse merecido, né? Então, realmente negam a Deus por causa disso. Enquanto os que são cristãos acabam negando porque não conseguem aceitar Deus como ele é. É muito radical, é ofensivo à nossa natureza caída, Deus se revelando como ele é, não é? Realmente, as trevas de nossa natureza odeiam isso. Odeiam. Verdade. É realmente triste. Eu lembrando de uma coisa aqui, pastor, de uma experiência. Você não pode ir para a conclusão, depois que eu falar isso aqui a gente vai concluir um pouquinho. Passar para a conclusão. Uma experiência quando eu estava conversando, na verdade, com um católico romano. Isso aí foi em 2018, na época das eleições e tal. Então estava juntando uma turma de conservadores para falar sobre política. E então fui chamado para um almoço, né? Que eu estava conversando com os meninos aqui da igreja. O pessoal sempre gostou muito de política aqui, assim, de entender, né? E eu fui chamado para um almoço. Tá, a gente tava conversando sobre política e tal. Daqui a pouco o rapaz, né? É católico, né? E é bem conservador e realmente procura praticar a doutrina católica e tal. Ou seja, não é nominal, né? Ele iniciou o assunto do nada, assim, da doutrina, né? Religiosa. Aí eu, tá certo, vamos conversar sobre isso. Aí ele, do nada, ele iniciou assim, do nada. Eu tenho certeza que a Igreja Católica é a única verdadeira. Do nada, assim. Rapaz, você nem fez uma introdução, nem nada, você nem... Já chegou assim. Você não sabe o que é fade, não, você nunca editou o vídeo, não. Você tem que fazer de pouquinho, sabe? Pra não ficar tão radical. Aí começou a entrar nesse assunto e começamos a falar um pouquinho sobre a patrística, não é? Eu percebi que eles ficaram espantados um pouquinho porque a visão que eles têm de evangélicos é bem estranha. Eles são acostumados a observar evangélicos muito mais nesses grupos neopentecostais e acham que todo mundo é assim, né? Aí o que acontece? Ele achou até estranho que nós podemos conversar sobre a patrística, não é? E até por exemplo, Agostinho, o cara falou muito sobre outros pais da igreja, mas não conhecia muito Agostinho, nunca ouviu falar no Conselho de Orange. Eu falei, você é um católico bem estudioso, para poder não ter acesso a esse tipo de conteúdo, para não entender que o que nós defendemos não é uma coisa nova, não é? Estamos só reafirmando aquilo que já foi pregado, aquilo que é bíblico, aquilo que muitos ali na história reconheceram. Então, assim, começamos a conversar, ele achou estranho, nossa, um protestante falando sobre união hipostática de Cristo. Eu fiquei assim, mas que tipo de protestante vocês conhecem? Eu não tô entendendo, não. Porque eu achava estranho. E aí chegou nesse assunto. Quando eu comecei a falar, vocês não conhecem não o que é uma igreja reformada, o que é a fé reformada? Então eles, não, eu já... Alguma coisa a ver com presbiterianismo, esse tipo de coisa. Aí começou a falar sobre a doutrina reformada, dizendo assim, olha, alguma coisa que eu acho absurda nessa doutrina é justamente essa questão de predestinação, de eleição. Isso realmente acaba completamente com o Deus de amor que nós vemos na Bíblia. Não é? Então, se predestinou, não é? Isso realmente não dá lugar para o amor de Deus. Não é? Eu acho isso muito estranho. Eu falei, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Eu peguei 2 copos que estavam na mesa, coloquei assim. Aí como é que você acha que Deus, então, ele nesse sentido, ele salva as pessoas? Aí ele começou a falar isso, né? Sobre a questão de uma fé prevista. Não nesses termos, mas eu percebi claramente a ideia do semi-pelagianismo. E ele até chegou a admitir essa questão de que Deus, ele conhece o futuro, entende? Mas ele não está intervindo ou determinou nada. Aí eu coloquei os copos na mesa e falei, imaginemos, um exemplo simples. Isso aqui é um copo de suco de maracujá e um copo de suco de manga, não é? É claro que está bem simplista, mas é só para você entender o raciocínio, é só para isso. Então, Deus na eternidade, ele não sabe de todas as coisas, sabe? Então ele viu na eternidade que eu escolheria o copo de
suco de maracujá. Eu posso escolher o de manga? Aí ele pode. Quer dizer, não. Eita, não sei. E agora? Aí pronto, acabou. Acabou por aí o debate. Eu falei, entenda que o exemplo é simples. Essa foi a percepção que o Clark Pinnock teve. E aí ele percebeu a fragilidade do arminianismo. Aí foi quando ele diz, não basta apenas dizer que Deus limita a soberania. Então nós devemos dizer também que Deus limita o conhecimento dele. Então Deus não somente não é onipotente, Deus também não é onisciente, né? E para Clark, entre aspas, ele resolveu o problema, né? Resolveu o problema criando um monstro que é o teísmo aberto, né? Isso. No fim, ou você adora Deus como ele é, como ele se revela, ou você não adora Deus. Ou você adora um Deus feito à sua imagem. Isso, exatamente. Mais um ídolo. Essa é a realidade. É um ídolo. Um ídolo piorado. Isso. Realmente. Meu irmão, vamos passar então só para essa conclusão. Eu queria só agora falar um pouco mais de algum assunto descontraído. A pergunta que não tem nada a ver mais agora com o tema, né? Só pra gente concluir mesmo. Ok, de boa. Qual é a origem do nome Toca Chique, rapaz? Rapaz, Toca Chique é um lugar, se você colocar no Google, escrever Ilha Toca Chique, ou Toca Chique em inglês, né? Toca Chique Island, né? Você vai descobrir que no sul do Japão existe um arquipélago, que esse arquipélago, na verdade, é uma província japonesa, né? A última província lá no sul do Japão, e é uma região quente. O Japão, já o pessoal pensa em Japão, pensa com 1,5 m de neve, né? E na verdade tem períodos do ano que é bem gelado, e mais pro norte do Japão é muito frio. Mas no sul do Japão é uma região mais quente. Cara, se você procurar Toca Chique Island, Ilha do Toca Chique, né? Você vai descobrir que é uma ilha linda, belíssima. Eu não tenho muita vontade de ir no Japão, não. Minha esposa fica assim, a gente podia ir no Japão, Porque, assim, pelo fato de eu ser neto de japoneses, né? Eu tenho visto livre para ir para lá. Então, eu só teria o passaporte, compraria passagem e iria de boa. Não precisaria nem de buscar visto no consulado, porque por causa do acordo Brasil-Japão com os descendentes, né? Os decasseques. Isso. Então, até a Junta de Missões Nacionais da IPB, em parceria com a OPC, Orthodox Presbyterian Church, eles têm um projeto com a Igreja Presbiteriana Japonesa de implantação e revitalização de igrejas entre trabalhadores brasileiros no Japão. Aí me procuraram uma vez perguntando se eu gostaria de ir, porque a prioridade era de pastores descendentes, né? Para que pudessem ir. Eu falei, não, tenho vontade de ir, não. Então eu vou ficar aqui só no Brasil mesmo, né? Etc. Mas Toca Chique vem o nome dessa ilha. Inclusive na ilha é uma cidade, né? Cada ilha é uma cidade. Na cidade existem os 40 mais comuns sobrenomes. Um dos sobrenomes, obviamente, mais comum da ilha é Toca Chique. Tá cheio de Toca Chique lá. Tá cheio de Toca Chique lá. Mas o sobrenome vem da ilha, por causa da ilha, né? Toca Chique. Muito bem. O significado do sobrenome eu não sei, mas uma vez um amigo meu me deu o significado, mas eu perdi e nem dei muita atenção para a situação. Outra pergunta, pastor. O senhor já, assim, desde que você conhece gente... Mas uma coisa que eu sei que o sobrenome Toca Chique não se pronuncia Toca Chique, tá? Não? Toca Chique, não. O sobrenome é muito esquisito, é Toca Chique, né? É muito esquisito. Então eu prefiro falar abrasileirado Toca Chique, porque soa menos estranho. Com certeza. Ia ser bem diferente mesmo. É verdade. Pronto, outra pergunta agora aqui é: o senhor já nasceu nesse contexto reformado ou já veio de outras confissões? Não, eu sou terceira geração de presbiterianos, né? Sim. Então, assim, nunca saí da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que eu tive um período na minha adolescência, com 16 anos, que eu fui influenciado pelo pentecostalismo. Então, eu tive um pastor que ele era de inclinação neo-ortodoxa. Olha só que troço de duro, né? Ele era neo-ortodoxo, e a crise neo-ortodoxa dele fez com que ele buscasse
no misticismo pentecostal, uma teologia mais vibrante. E aí, nesse período, ele pastoreava a igreja presbiteriana de Várzea Grande, e eu, nessa época, morava em Várzea Grande, Mato Grosso, né? Foi a época em que os meus pais estavam se organizando para ir trabalhar no Japão. E nessa conversa toda, eu acabei sendo influenciado pelo pentecostalismo, né? E aí, naquele momento, naquela época, batalha espiritual, quebra de maldição, teologia da prosperidade, Neuza Etioca, Valnice Milhomes, essa turma tava no auge, sabe? Tava no auge, sabe? O Benrim tava vendendo Bom Dia Espírito Santo, igual jornal de manhã, sabe? Assim, cara, igual papel higiênico nesse mercado. O cara. Então, assim, eu entrei de cabeça nesse negócio. 16 anos, recém-convertido, apesar de ter nascido no Evangelho, mas foi quando eu experimentei o poder do Evangelho. Sim. E estava aquela fome de crescer, de aprender, e etc. E o meu pastor incentivando a gente a buscar essas porcarias, sabe? Complicado. Então eu fiquei dos 16 até os 19 anos, 4 anos e pouco, envolvido com essa mentalidade pentecostal. Então eu sei o que é pentecostal, li muita coisa, a favor, contra, estudei, conversei, subi no monte, fiz vigília, né? Pensei que eu falava em línguas, sem imaginar, o que foi possível experimentar de cabeça esse negócio, eu entrei. Irmão, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do irmão. Eu que agradeço, uma conversa muito agradável. Tá certo, vamos marcar outro dia para fazer um podcast somente sobre pentecostalismo. Vamos falar sobre isso. Se é possível fazer essa simbiose de fé reformada e pentecostalismo. Tá certo, irmão? De boa. Deus abençoe. Joia, forte abraço aí, velho. Até mais.